Olá, povo de Deus, terça-feira, 28 de maio de 2024, oitava semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, de 10 a 16, e Marcos 10, de 28 a 31. Caríssimos, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo que estava neles ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que, não para si mesmo, mas para vós, estavam ministrando estas coisas, que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Por isso, aprontai vossa mente, sede sóbrios, colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, no tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder. Pois está na Escritura, sede santos, porque eu sou santo. Toda a revelação de Deus constitui uma unidade. O mesmo Espírito que falava em Cristo falou também através dos profetas do Primeiro Testamento e continua a falar naqueles que proclamam a salvação oferecida a todos na ressurreição de Cristo. Os primeiros cristãos tiveram plena consciência desta realidade e, por isso, para descobrirem todo o alcance, toda a dimensão da vida de Jesus, investigaram as Escrituras e encontraram nelas a chave do mistério cristão. Iluminados pelo Espírito, mandados sobre eles depois da ressurreição de Jesus, os pregadores cristãos, particularmente os evangelistas, descobriram essa chave e ofereceram-na aos leitores do Evangelho, para os introduzir no mistério de Cristo. O Senhor ressuscitado está presente e atua na história para dar pleno cumprimento à obra da regeneração da humanidade realizada na ressurreição. A beleza deste anúncio, proclamado pelos arautos do Evangelho, provoca alegria e admiração entre os próprios anjos e leva os fiéis a viver em clima de Páscoa, isto é, de ânimo, preparado para servir e vivendo com sobriedade, estando vigilantes à espera da graça que lhes será dada na parousia, quando Jesus se manifestar na sua glória. Tendo passado da ignorância ao conhecimento de Deus, os discípulos de Jesus já não se podem conformar com os antigos desejos vãos, mas querem viver como filhos obedientes ao Pai, que os regenerou em Jesus, e portar-se como santos. A vida de santidade é possível a todos que entenderam, que se tornaram participantes da vida de Cristo, da vida divina, por meio da prática do bem e da justiça. Marcos 10, 28 e 31. Começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros.
O nosso texto de hoje é mais bem entendido se levarmos em conta o que imediatamente temos antes dele. Jesus, conversando com o homem rico, diz das dificuldades dos abastados entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados com o discurso de Jesus e perguntavam uns aos outros: sendo assim, quem poderá ser salvo? Neste contexto, Pedro toma a palavra para tentar clarificar a confusão que se abatera sobre todos. Que será de nós que deixamos tudo e te seguimos? Jesus garante-lhes que Deus não se deixa vencer em generosidade. Acolherá na vida eterna aqueles que, deixando tudo, o seguem, mas também lhes permite usufruir desde já da riqueza dos seus dons e está com eles para os apoiar nas perseguições. Marcos faz uma lista detalhada dos bens de que os discípulos podem, desde já, usufruir e conclui com a máxima sobre os primeiros e os últimos no reino. Há que estar bem atento contra as falsas seguranças e empenhar-se num permanente esforço de conversão. Precisamos evitar a leitura fundamentalista desse texto que favorece a teologia da retribuição ou da prosperidade. Hoje, muitos reduzem esse texto ao ditado do pague o dízimo que Deus retribuirá. Nada mais falso ao texto bíblico que tal interpretação descontextualizada. Essa chamada teologia da prosperidade tem se configurado numa praga que engana os pobres e enriquece os estelionatários. Para entrar no reino é preciso mais que observar leis e regras. O reino é dom de Deus às pessoas e nele tudo deve ser partilhado entre todos. Isso significa repartir as riquezas em vista de uma igualdade, abolindo as ideologias de meritocracia e retribuição. Então, o que acontece quando a gente deixa tudo para seguir a Jesus e continuar seu projeto? Encontra nova sociedade, embora em meio à perseguição. E já vive aqui agora a certeza da plenitude que virá. Um beijo no seu coração.